Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o quê? É o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da igreja de quem? De Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Episódio passado a gente já falou sobre a primeira visão, foi um episódio meio longo, né? Eu tava até pensando em fazer 2 episódios, mas não sabia onde é que eu ia cortar o episódio não. Então, resolvi fazer um só. Ainda estamos mantendo nossos episódios no acelerado. Eu tenho tentado não dar uma acelerada enquanto eu falo, que às vezes eu dou uma aceleradinha, né? Porque eu sei que depois vai ficar mais acelerado, fica um pouco difícil depois de entender. Mas eu tô curtindo, eu sempre curti escutar meus episódios no acelerado, eu acho que fica bom. O que vocês acham? E mesmo que vocês se reclamem, eu tô meio que no futuro, sabe? Eu tô uns 10 episódios na frente, porque é isso, às vezes não dá pra gravar, por exemplo, semaninha de prova não consigo gravar nada, ou às vezes eu viajo. Então daí pra compensar isso aí e eu não falhar, terça e sexta, que são os dias que eu tenho postado, então eu já deixo uns no esquema, né? Então eu tô um mesinho pra frente aí, 8, 10 episódios na frente. Então se vocês reclamarem e acharem que o acelerado não tá bom, provavelmente a gente ainda vai ter muitos acelerados até eu alterar. Mas eu acho que tá ficando bom. Depois vocês me dizem lá que a opinião de vocês é o que mais vale, né? E já faz tempo que eu não comento. Vocês têm curtido? Tem deixado comentáriozinho? Sininho lá, tá tudo ok, avaliação. Cada curtidinha que vocês dão é um pecado que foi apagado, entendeu? A visão do Anjo Moroni. Será que chamam de segunda visão ou daí já não chamam de mais nada? Porque tem a primeira visão, né? E depois tem a visão do Anjo Moroni, mas não sei, cara, teve tanta visão de Joseph que agora, realmente, cronologicamente falando, não vou lembrar qual que veio antes. Eu acho que a visão do Anjo Moroni no quarto, falando das placas, e ele veio 3 vezes, se eu não me engano. Aliás, ele veio 3 vezes na mesma noite, mas acho que ele veio algumas outras vezes, né? Teve aquela vez que Joseph foi tentar pegar a placa e levou um tabefe. Tiveram algumas outras visões que eu lembro das imagens da igreja, que era o quê? O anjinho com as placas na mão e Joseph Smith e Oliver Cowdery, talvez, mais algumas testemunhas vendo, com o anjo segurando as placas, então, mais uma visão. Teve também quando ele recebeu o sacerdócio arônico, depois recebeu o sacerdócio Melquisedeque, então várias visõezinhas de anjos. Enfim, a visão de Moroni, a visão do Anjo Moroni. Será que era Nefe ou Moroni? Que história é essa de Nefe? Vamos dar uma olhadinha aqui, Investigações Sud. Eles têm uma publicação chamada A Visão de Moroni, Nefe ou Moroni? Então, basicamente o que eles dizem ali, tá, tudo bem, a gente teve aquela noite que o anjo Moroni apareceu 3 vezes para Joseph, quem lembra? 21 de setembro de 1823. 3 anos depois da primeira visão, como a gente citou ali no episódio passado. O nome do anjo é mencionado várias vezes ali em Joseph Smith História, se eu não me engano. Moroni, não é? A gente não tem dúvida sobre isso. Foi o anjo que enterrou as placas. Faz muito sentido que seja ele que apareceu ali para Joseph para mostrar onde é que estavam. Inclusive, é o anjo que a gente vê lá no topo do templo, né, com a trombetinha. Quem vai querer estar tocando na banda de Moroni? Acho que ninguém, né? Eu não sei, cara, que música que eles vão estar tocando? Digo assim, vai ser só trombeta? Vai ter algum outro instrumento? Bom, mais independente, a gente viu o episódio passado que a versão da primeira visão que a gente escuta hoje, ela não foi uma versão assim, pô, Joseph chegou, contou e é isso, tá registrado. Não, foi uma coisa que evoluiu. Foi sendo contada uma história um pouco diferente aqui, diferente ali e tal, e depois foi evoluindo pra uma coisa, pô, essa aqui ficou bacana, entendeu? Vamos usar isso aqui, entendeu? O que não é legal, né? Se o evento é verídico, é verdadeiro, cara, não acho que ia ter uma divergência de detalhes nas versões na hora de contar. Mas parece que não foi só a primeira visão que teve umas divergências. Não. A visão de Moroni também teve. E sabe por quê? Porque o nome utilizado anteriormente era Nefe. Ele foi alterado para Moroni posteriormente. E não são opiniões do pessoal, não é fake news, não, né? Pessoal, foi ali, ó, registrado Times and Seasons Millennial Stars na Pérola de Grande Valor, na edição anterior. Numa declaração também de J.C. Whitmer. Ele é o John Christian Whitmer, é o irmão mais velho do David Whitmer. Ele foi uma das testemunhas do livro de Mormon. E no livro da Lucy Mack Smith. Então, pelo menos a gente tem essas 5 fontes originais da igreja que mostram o anjo sendo contado como Nefe. Então, que estranho, né? Se fosse em um lugar, talvez a pessoa escreveu errado. Estava lendo o livro de Mormon ali, viu que tinha o Nefe e acabou confundindo os nomes. Mas se fosse em 2 lugares, talvez uma fonte copiou da outra. A gente está vendo aqui 5 fontes oficiais da igreja mostrando que o nome era Nefe antes. Vamos dar uma olhada nisso. A gente tem uma publicação ali na internet, num site chamado Mormon Think. Bom, eu não tenho certeza. Para mim parece que esse site ele é crítico da igreja, mas ele não é assim atacante ferrenho. Ele só levanta algumas questões. Então esse site levantou essa questão, Moroni ou Nefe? A gente sabe que como membro da igreja, vamos dizer assim, a gente não adora, obviamente, mas a gente aprecia o trabalho de Moroni.
Ele teve que pegar as placas, ele escreveu algumas coisas, registrou, foi o último carinha a sobreviver ali, enterrou as placas, foi um anjo que voltou pra falar com o Moroni, mostrar onde estava, depois ele veio recolher as placas. Então assim, ele tá bem envolvido com a questão da igreja, inclusive ele tá lá no topo do templo, então. Ah, mas você sabia que não foi só Joseph que interagiu com Moroni? Pois é. Algumas declarações juramentadas, Oliver Cowdery alegou que viu também, David Whitmer e Martin Harris, sim, em visões em 1829. Mas não é uma questão, era Moroni, o anjo. Não era uma questão assim, talvez era Moroni, mas não tenho certeza se era Moroni ou Nephi e tal. Não, isso não é uma questão. A gente sabe que era Moroni. Não tem confusão quanto a isso dentre os escritos da igreja oficiais atuais. Mas então a gente está vendo que os críticos eles estão levantando alguns relatos conflitantes de época que mostram que o anjo que apareceu para Joseph se chamava Nephi. Que história é essa? Por exemplo, tem uma publicação ali de 1842 editada por Joseph Smith que relata essa visita milagrosa. Vamos ver o que ela fala. Quando olhei para ele pela primeira vez, tive medo, mas o medo logo me deixou. Ele me chamou pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim, e que seu nome era Nephi, que Deus tem uma obra para eu fazer. Ele disse que havia um livro depositado, tal. Então, Nephi, né? Tá escrito Nephi ali. Joseph relatando a experiência dele com o anjo e falou que o nome dele era Nephi. Aí é a questão que os críticos levantam, né? Por que uma coisa assim tão simples, que é o nome do anjo, se torna uma coisa assim tão significativa na história da igreja? Tem importância o nome do anjo? Tanto faz. Aí o site Mormon Think, ele colocou o conflito, depois ele coloca o pensamento dos membros. O que os membros da igreja respondem quando eles veem esse conflito? Os membros falam assim, o anjo que visitou Joseph ali naquela noite, em 1823, se chamava Moroni. O nome dele é Moroni, tá escrito nas publicações da igreja que o nome era Moroni. Ele não se chamava Nephi. O que é a resposta da igreja sobre essa questão? Não sei de quando é essa publicação aqui, mas eles disseram, lamentamos não ter encontrado essa questão discutida de forma abrangente em qualquer publicação ou site da igreja. Então, oficialmente, a igreja não dá uma resposta para essa questão. Mas a gente sabe que tem aqueles sites apologistas da igreja, por exemplo, né, tipo estudiosos da BYU, enfim, historiadores ou qualquer membro da igreja que organiza um site a favor para defender a igreja. Ele encontrou algumas respostas nesses sites, vamos dar uma olhada. Então não são respostas oficiais da igreja, mas é alguma tentativa de explicação. Tem um carinha chamado Malin Jacobs, que levantou esse estudo e considera que isso aí foi só um erro. Foi um erro de escrita ali, porque o anjo é referido como Moroni em outras fontes, então aí ele só errou o nome mesmo. Ele comentou que o Millennial Star e a Lucy Smith afirmaram que eles basearam as informações que eles escreveram no Times and Seasons. Então se foi errado no Times and Seasons, já essas outras duas fontes comentaram errado porque copiaram da primeira. Que era uma coisa que eu estava considerando, sim. Talvez alguém só viu em alguma fonte e depois só replica, e às vezes estava errado já no primeiro. Agora, para mim, ainda é uma questão porque como que a mãe de Joseph ia coletar essa informação de uma fonte, né, o Times and Seasons, que estava escrito errada, e ela nunca teve uma conversa com Joseph para confirmar, não, era Moroni, na verdade, tal. Era a mãe do cara. Tá bom, mas vamos considerar, vamos tentar entender o que esse Jacobs está tentando explicar. Várias coisas que ele considera. Joseph Smith pode ter simplesmente cometido um erro quando ele estava ditando para o escriba. O escriba em questão aqui era o James Mulholland. Ou outra explicação que ele levanta é que talvez, né, o James Mulholland pode ter colocado Nephi, mesmo Joseph não tendo ditado Nephi, né? Talvez Joseph falou Moroni, o cara se embananou ali com a história do livro de Mormon, devia estar viajando ali nas memórias dele e acabou escrevendo Nephi, né, por confusão. Ele até citou uma observação de Orson Pratt. Orson Pratt escreveu uma carta para um John Christensen em março de 1876, e Orson Pratt falou assim: a discrepância na história, Orson Pratt está tentando defender a igreja em relação a algumas discrepâncias escritas sobre a história da igreja, vamos ver. Pode ter ocorrido por ignorância ou descuido do historiador ou transcritor. É verdade que a história aparece como se o próprio profeta estivesse escrevendo, mas muitos eventos registrados foram escritos por seus escribas, que sem dúvida confiaram muito em suas memórias, e os itens provavelmente não foram suficientemente digitalizados pelo irmão Joseph antes de serem impressos. Tá, interessante, eu consideraria isso sim. Acho que essa fala de Orson Pratt explica bem como pode ter sido o evento das escritas da história da igreja. Mas ainda assim, se for falar do nome do anjo, cara, eu não acho que passaria batido não, principalmente em tantas fontes. Não acho que teria uma confusão. Por exemplo, eu tô pensando aqui, 1823, Joseph deve ter citado pra família dele, apareceu um anjo no meu quarto, cara, o nome do anjo era Moroni e tal, e ele falou de umas placas, que o nome, cara, pra mim tá parecendo que o nome não é uma coisa que iria errar, é a mesma coisa que assim, Joseph chegasse e contasse pra todo mundo, o anjo apareceu no meu quarto e falou que eu ia encontrar um esqueleto enterrado. Não, peraí, que esqueleto, cara? São placas, entendeu? É uma coisa meio evidente pra você cometer um erro e passar assim, despercebido. E principalmente ser replicado.
Olha, então esse Jacobs, ele tá tentando defender a igreja levantando os argumentos dele. Até são interessantes os argumentos, não é coisa furada não, pra mim, pelo menos. Ele tá citando aqui, então, a história do Anjo Moroni foi escrita ali em 1839, olha só, ele apareceu pra Joseph em 23, só foi escrito oficialmente em 1839. Pra mim, isso já é uma questão. Mas, ele falou que antes dessa escrita oficial, de 1839, Oliver Cowdery já estava identificando o anjo ali em 1835. Vamos ver o que Oliver Cowdery escreveu. E acredito que o Anjo Moroni, cujas palavras tenho ensaiado, comunicou conhecimento dos registros dos nefitas, tal. Então, ali, ó, em 1835, Oliver Cowdery citou Moroni. Vamos ver a edição de 1835 de Doutrina e Convênios, então, falando sobre o anjo. Seção 50, versículo 2. Eis que isto é sabedoria em mim, portanto, não vos maravilheis, pois chegará a hora em que beberei do fruto da videira convosco na terra e com Moroni, a quem vos enviei para revelar o livro de Mórmon. Tá, então aqui, ó, citado Moroni também. Uma outra fonte ali, Elders Journal, de julho de 1878. Os caras estavam questionando Joseph Smith sobre onde que ele conseguiu, né, as placas do livro de Mórmon, e ele respondeu assim: Moroni é a pessoa que depositou as placas de onde o livro de Mórmon foi traduzido, em uma colina, em Manchester, em Ontário, Nova York. Tendo morrido e depois ressuscitado, apareceu a mim e tal. Então, né, também foi citado Moroni, 1838. Ah, onde é que está escrito Nef? Então, a gente já viu uma fontezinha, estão dizendo que foi erro, né, e aonde está o resto? Então, pelo que a gente leu lá em cima, aquela questão de Joseph ter citado Nef, foi em 1842. Então a gente está vendo aqui que tem sim outros documentos de 1835, 38, então vários anos antes, que já estava sendo citado como Moroni. Tá parecendo que foi só um erro de escrita mesmo. Vamos continuar. E o Jacobs ainda, para continuar defendendo a igreja, essa questão sobre o nome, citou até um livro anti-Mormon, né, um livro chamado Mormonism Unveiled, de Heber Hall, na página 277, ele está dizendo assim: o Senhor disse a Joseph que o homem que ele viu era Moroni, com as placas, e se ele tivesse sido dado 5 moedas de cobre, ele poderia ter recebido as placas novamente, enfim, tá ali a história contada por um anti-Mormon em quando, vamos ver, 1831? Pra mim tá ficando evidente que o pessoal sabia, sim, que era Moroni, não tá parecendo que isso era uma questão, o nome do anjo. O site Mormon Think comenta agora, então, qual é a resposta do crítico, o que o crítico tem a dizer sobre essa defesa da igreja em relação ao nome do anjo. A crítica responde assim: por que a igreja sentiria a necessidade de mudar a história de Joseph? Porque o nome Moroni faz muito mais sentido do que Nef. Foi Moroni que enterrou, né? Foi Moroni que deveria aparecer para Joseph para mostrar onde estava enterrado. Então, né, vamos lembrar que o anjo que Joseph citou era Nef, não Moroni. E eles dizem que isso daí é só os irmãos da igreja mudando a história para tornar ela mais adequada, menos incoerente. Não sei, ainda não tá me convencendo essa resposta. Vamos ver, vamos continuar. Porque tá parecendo sim que Joseph falou antes Moroni, depois citou Nef, depois todo mundo copiou aquele errado Nef, e parece que foi só um erro de escrita pra mim. Tá parecendo, a gente tá desenvolvendo isso tudo, membronita. Não sei o final da história ainda. Então a gente tem um manuscrito original, escrito ali pela mão de Joseph Smith, que ele tá contando essa história, e daí ele cita Nef. Só que daí o manuscrito ele foi alterado. Tipo, o nome Nef foi riscado, foi escrito Moroni. Algumas pessoas estão dizendo que foi o próprio Joseph que fez essa correção. Outras pessoas estão dizendo que não, que foi outras pessoas, membros da igreja, que estavam vendo a incoerência e resolveram corrigir. Mas, né, o pessoal que estuda esses documentos está dizendo que a alteração foi claramente feita após a morte de Joseph Smith. Então que não foi Joseph que corrigiu. Faz diferença? Talvez. Isso mostra que se não foi Joseph que corrigiu, passou batido por Joseph. Então a questão é, Joseph leu e não achou nenhuma irregularidade? Ou Joseph nem leu? Sabe por que ele chegou nessa conclusão? 1 ano depois da morte de Joseph, alguém foi lá fazer uma cópia desses manuscritos. E na segunda cópia foi escrito Nef. Então se Joseph tivesse corrigido o manuscrito original, ali riscou Nef e escreveu Moroni em cima, na segunda cópia teria sido escrito então como Moroni, mas foi escrito como Nef. Então parece que alguém, depois dessa cópia também, de 1 ano depois da morte de Joseph, alguém foi lá, encontrou e fez a alteração. Faz sentido pra mim, sim. Agora, um argumento que a crítica levanta contra é que Joseph ele viveu 2 anos depois dessa publicação impressa aí no Times and Seasons. Então ele nunca publicou uma retratação. Estava escrito Nef, foi escrito Nef no Times and Seasons e nunca foi publicada uma retratação de Joseph. Então, por quê? Pra mim tá parecendo que só tem 2 opções. Ou Joseph achou que o nome Nef estava certo, ou ele nem leu, né? Ou nem reparou. Mas daí a questão que eu levantaria também é, cara, ninguém leu, ninguém tava lendo Times and Seasons, não tinha audiência pra publicação, porque, cara, vamos dizer assim, se eu sou um membro fiel ali, ó, Joseph falou a partir de 1835, Moroni, aí de repente chega e faz uma publicação, coloca um Nef, cara, algum fofoqueirinho ou algum leitor ia chegar e falar pro Joseph, ô Joseph, tá, olha aqui, ó, essa edição aqui do Times and Seasons, os caras escreveram um Nef, mas é Moroni, né, e os caras escreveram errado, a gente tem que corrigir esse negócio aqui, cara, 2 anos, né, todos os membros da igreja, ninguém leu e levou isso em consideração pra falar pra Joseph, pra ele corrigir, isso é estranho pra mim.
O que o Michael Marquardt, a gente já fez um episódio sobre ele, né, um estudioso, ele estuda documentos, a história da igreja. Esse Michael Marquardt, ele destacou que teve esse manuscrito escrito à mão, aí por Joseph, e daí foi usado no Times and Seasons. O que o Michael Marquardt está dizendo é que o Joseph revisou esse documento, sim. Revisou para examinar se tinha alguma correção para fazer. Eu não sei como é que tava a vida atribulada de Joseph, porque ele tava sendo preso, tava correndo atrás de um monte de coisa, 1842, cara, ele tava casando com mais 50 mulheres. E a gente sabe que mulher dá trabalho, então não sei se ele estava tendo tempo para fazer revisão em todos esses materiais publicados. Talvez. Nessa época, se eu não me engano, ele também era prefeito de Nauvoo, então eu imagino que esse cara tava com a vida corrida assim. Eu não acho que ele ia ter tempo para ficar corrigindo, não. Mas o que eu acho muito estranho é de ninguém ter visto e ter contado para ele o erro. Vamos ver uma informação importante aqui também. No History of the Church, volume 7, página 387, essa parte do History of the Church já estava sendo escrita ali por Brigham Young. Joseph já tinha falecido. Acho que o volume 7, inclusive, é o último, né, dos volumes do History of the Church. O que o Brigham Young falou ali? Terça-feira, 1º de abril, não era mentira, pessoal. 1º de abril de 1845, então, um ano depois da morte de Joseph. O que o Brigham Young falou? Comecei a revisar a história de Joseph Smith. O presidente Joseph havia corrigido 42 páginas antes de seu massacre. Bom, cara, 42 páginas eu acho que não é nada, né? Eu acho que devia ter mais de 1000 páginas esse History of the Church. Então não acho que Joseph conseguiu chegar nessa parte de Nefe. O que o site colocou aqui, então, como resposta do crítico é sobre isso, Joseph estava corrigindo 42 páginas. Então eles colocam aqui. É óbvio, portanto, que Smith pretendia que seus seguidores entendessem que o nome era Nefe. Cara, a não ser que o nome Nefe tivesse nessas 42 primeiras páginas aí que foram corrigidas por Joseph, eu não alegaria isso. Então vamos dizer que, se Joseph fez uma correção, chegou nessa parte e passou batido e ainda manteve o nome Nefe, aí sim ia ficar muito estranho para mim. Mas é um fato, então, de que a igreja canonizou a Pérola de Grande Valor, onde foi escrito aí a visita do anjo, e eles tiveram que corrigir. Então eles tiveram que corrigir esse nome Nefe para Moroni para não entrar em contradição. Ah, tá. Se o History of the Church está contando ali aquele começo da história de Joseph, que apareceu um Deus Jesus Cristo para mim, depois apareceu um anjo para falar onde estavam as placas, o nome do anjo era Nefe, sim. Então, pelo que eu tô entendendo, eles estão dizendo que o nome Nefe estava nessas primeiras 42 páginas aí que Joseph revisou e passou batido. Cara, aí para mim já fica pesado, sabe por quê? Então, assim, faz sentido. A defesa da igreja dizendo, Joseph citou Moroni ali em 1835, 1838. E depois, em 1842, ele mudou para Nefe, ele fez a publicação do Times and Seasons, passou batido, ele fez a revisão do documento e passou batido Nefe. Então, o que pode estar parecendo para mim é que Joseph Smith estava alterando a sua história, o que não era uma coisa incomum dele estar fazendo. Então, parece para mim que talvez ele, acho que vai ser melhor se for Nefe, então eu vou dar uma alterada aqui e vamos manter a história então de que era Nefe. Essa versão tá fazendo um pouco de sentido, sim. Se a gente considerar todo o contexto que a gente já estudou sobre Joseph, da mania dele de copiar a ideia dos outros, ou mudar a versão que ele contou de uma coisa e fazer as alterações. Cara, tá vendo como é interessante o trabalho do historiador? Cara, o pesquisador que vai lá e analisa, cara, é isso, ó. O pessoal pode vir com um argumento, não, passou batido, Joseph não viu. Mas a gente tá vendo aqui, ó, palavras de Brigham Young dizendo, eu percebi que Joseph estava revisando a história e ele já tinha chegado na página 42. Olha, cara, isso é uma informação muito interessante, né, que um pesquisador atento leva em consideração. Uns pesquisadores que são assim, cara, eu sou fãzaço deles, é os Tanners, é o Jeremy e Sandra Tanner, casalzinho. Se eu não me engano, eu acho que a Sandra deve ser viva ainda e o Jeremy já faleceu. Mas eles levantaram muitas coisas. Inclusive, a gente já citou eles aqui quando a gente falou do ocultismo. Lembra que tinha um cara, esqueci o nome dele, era William, será? Que ele tava fazendo um fervo referente a Joseph Smith e tava exagerando. Era tipo um crítico mormon, só que ele tava exagerando. Então os Tanner tá falando, cara, eu acho que esse anti-mormon aí tá levantando mentira. Então pra você ver, os Tanner estavam defendendo a igreja no momento em que eles estavam vendo que algo mentiroso estava sendo levantado. Então não interessa se é a favor ou contra. Parece pra mim que eles eram a favor de buscar a verdade. Se a verdade que eles estavam encontrando era de que a igreja não é correta, né, não é por isso que eles vão começar a levantar ou defender mentiras contra a igreja para tentar denegrir a imagem da igreja, né, se valendo de informação falsa. Então, achei super interessante o estudo desenvolvido por eles. Por exemplo, os Tanners escreveram um livro chamado Censurando a História de Joseph Smith, onde eles estão criticando um cara. Então, eles estão criticando um cara que criticou um cara. Então, os Tanners escreveram esse livro para falar assim de um tal de Hugh Nibley. O que o Hugh Nibley estava falando? Estava criticando um Lamar Peterson. Então o que aconteceu? Vamos, aliás, fazer o sistema inverso. O Lamar Peterson falou assim, pessoal, tem um problema aqui na história, porque Joseph Smith falou Nefe em vez de Moroni. Então, assim, cara, tá parecendo uma fraude, o que é isso? Não parece uma mentira? Tá parecendo, tal. E daí o Hugh Nibley, pelo que eu vi, chegou e criticou esse Lamar, falando, cara, essa citação aí tem nada a ver com Joseph, né? É o pessoal, especulador, o pessoal de longe, tem nada a ver com Joseph. E daí
entra os Tanners falando assim, cara, Hugh Nibley, poxa, a citação foi falada ali por Joseph revisou esse documento, tá? Não tenta jogar como se foi uma outra pessoa de telefone sem fio e tal. Então, assim, é o trabalho que os Tanners desenvolvem. Bom, vamos dar uma olhadinha ali no site Investigações Sud. Eles até colocaram uma frase de Oscar Wilde. Oscar Wilde viveu ali em 1854 até 1900. Cara, a frase dele é interessante que eles colocaram aqui. A verdade pura e simples raramente é pura e nunca simples. Eu achei interessante, cara. Acho que eu vou até postar. Vou postar essa frase, cara. É muito interessante. Cara, a gente tá estudando a história da igreja. Cara, a história da igreja não é pura. Às vezes a gente pensa, pô, uma coisa maravilhosa, linda. Cara, tá muito suja, né? A gente não esperava isso. E muito longe de ser simples. Cara, é uma coisa muito confusa, muito difícil de você conseguir alcançar. Então, gostei dessa frase. Bom, o site já começa citando uma conferência geral de abril de 2005. Tinha o presidente Gordon B. Hinckley dando um discurso. Vamos ver as observações que o profeta falou ali na época. Eu tenho em minhas mãos um livrinho precioso. Foi publicado em Liverpool, Inglaterra, por Orson Pratt, em 1853. É a narrativa de Lucy Mack Smith sobre a vida de seu filho. Ele relata em algum detalhe as várias visitas do anjo Moroni a Joseph e o surgimento do livro de Mormon. O livro conta que, ao ouvir sobre o encontro de Joseph com o anjo, seu irmão Alvin sugeriu que a família se reunisse e ouvisse as grandes coisas que Deus revelou a você. O livro que ele estava na mão, ali no discurso dele, era Biographical Sketches of Joseph Smith, the Prophet and His Progenitors of Many Generations, de 1853, era a página 84 que ele estava citando. Então, aparentemente, ele estava mostrando a edição original do livro ali de 1853. Então, se ele estava com o livro original na mão, ele estava lendo ali o finalzinho da página 83, indo para a página 84. Mas, né, esse livrinho precioso que o profeta estava em mãos, ele só esqueceu de citar que esse livrinho ele foi proibido por Brigham Young. Ele foi recolhido e queimado. E depois foi refeito, né, uma versão alterada, publicado como se fosse original. Que feio, Brigham Young. O que tinha naquele livrinho que você queria que ele fosse queimado? Mas a gente tem que concordar que não convinha que Gordon B. Hinckley citasse esse evento, né, no meio do discurso, para todos os membros saberem. Ter que explicar o que foi isso que aconteceu. Ia ser complicado, né? Então acho que não era conveniente. Então parece que o livro foi escrito em 1853. Aí lá na publicação da igreja Deseret News, foi publicado em 1854, dizendo, esse livrinho é muito bacana, é adequado para as crianças, foi até usado na escola dominical da igreja, em todo o Utah. Então, né, ok, o livrinho. Mas aí depois, parece que Brigham Young encontrou, opa, tem alguma coisa errada aqui, uma coisa estranha aqui nesse livro, vamos ter que cancelar. Cancela, reprovou, vamos recolher todas as originais, manda aqui todo mundo para cá, na Inglaterra, todo mundo, traz tudo para cá, pegou, queimou. Isso aí foi citado lá no Deseret News também, de 21 de junho de 1865. Então, 12 anos depois que o livrinho estava sendo usado na igreja. Aí foi revisado o livrinho, e finalmente em 1901, uma reedição alterada do livro foi publicada pela igreja. Só que não foi simplesmente assim, vamos apagar algumas coisas, ele foi completamente reescrito. Então assim, porque geralmente o que é o trabalho de um historiador quando ele vai revisar um documento? Ele mantém o documento original e ele faz notas de rodapé embaixo. A gente tem nota de rodapé em algumas bíblias, a gente tem nota de rodapé no livro de Mormon, tá cheio de notas de rodapé. O que acontece nas notas? Faz comentários, faz link com outras escrituras ou explicações. Esse é o trabalho de um historiador, quando ele vai revisar um escrito. Ele não vai pegar, apagar tudo e reescrever, contando da forma dele. Dei uma pesquisadinha se eu encontro esse livro, porque eu não tenho esse, eu tenho vários, mas eu não tenho esse. Cara, eu acho muito interessante. Encontrei na internet, na biblioteca da BYU, digital, na internet. Mas agora eu já estou em dúvida se esse realmente é o original de 1853 ou se já é aquela cópia alterada. Então, pelo que a gente sabe, né, o texto original ele foi alterado como se fosse original. Tipo assim, foi citado com outras palavras, muitas coisas foram alteradas, né, como se fosse original. Né, nenhuma nota dizendo, isso aqui foi alterado e tal. Chato, né? Principalmente essa parte de recolher tudo e queimar. Quem fez um estudo sobre isso foi o Gerald Sander Turner. Sim. Então eu imagino que eles devem ter uma cópia original. Se eles não têm, pelo menos eles devem ter acesso à cópia original, porque eles fizeram um estudo sobre isso. Né? Eles viram ali que tinha 736 palavras que foram retiradas, mais de 2.000 palavras acrescentadas, apagadas ou alteradas. Então, apesar disso aí parecer bem bizarro, né, bem estranho, a gente sabe que é normal, né? É normal para a história da igreja tentar ocultar as informações que não são convenientes. Os Tanners têm um livro chamado Changes in Joseph Smith's History. Eles estão falando que, dentro do estudo que os Tanners fizeram, eles conseguiram encontrar mais de 62.000 palavras que Joseph tinha escrito e a igreja alterou, depois da morte de Joseph. Eu, Ozzy, talvez consideraria, muito dessas alterações realmente era só para corrigir e tal, assim, não era na malícia. Eu acredito que talvez muita coisa assim. Mas, né, também tem aquela questão. Ele é um profeta de Deus, recebeu uma revelação, assim, direto da fonte. Precisava de tanta alteração?
E as alterações que eram significativas, como é que fica? Ah, então a gente tá vendo aqui que, né, uma das coisas que a mãe de Joseph tinha dito lá naquele livro original, de 1853, é que o nome do anjo era Nephi. Bom, mas voltando lá para aquele discurso do presidente Hinckley em 2005, ele estava dizendo lá no discurso que aquele livrinho que ele tinha em mãos, precioso, estava com vários detalhes das várias visitas do anjo Moroni. Bom, então assim, se o profeta Gordon B. Hinckley estava com o livro de 1853 em mãos mesmo, como ele estava dizendo, cara, ele devia estar ou meio confuso ou mentindo, porque no livrinho estava dizendo Nephi. Agora, se ele estava com a reedição, alterada, daí já na página 75, o nome Moroni estava escrito, né? Daí ia estar certo. Obviamente não convinha, né, pro profeta chegar ali, ó, aqui no livrinho original, né, a Lucy Smith comentou aqui que o anjo Nephi apareceu para Joseph, só que ela tinha cometido um erro, tá? Não era Nephi, era Moroni, foi corrigido depois, não quis levantar essa questão, né, acho que talvez não era conveniente. Então uma mentirinha aqui no discurso da conferência geral é cabível, para não gerar alvoroço, polêmica. Bom, pelo que a gente leu, parece que a Lucy disse, eu copiei o nome Nephi do Times and Seasons, que estava escrito errado. Não sei se foi a própria Lucy que disse isso, ou se alguém alegou isso, né? Mas o que o blog Investigações Studio aqui está comentando é que, né, a razão da Lucy ter dito Nephi é porque Joseph tinha dito Nephi para ela, provavelmente. E vale lembrar, né, por mais que a defesa apologética disse, ali em 1835 e 38, Joseph citou Moroni. Então em 42 ele citou Nephi, e a mãe de Joseph em 53 citou Nephi. Então, não parece que no começo era Moroni e depois foi mudado para Nephi? Quase 10 anos depois da morte de Joseph, a mãe dele ia estar escrevendo um livro e ia cometer esse erro? É meio estranho. Então, assim, inicialmente, né, os primeiros registros de Joseph, quando ele estava citando essa visita de anjo, ele só citava que um anjo visitou, né, não falou de nome nem nada. O que já seria assim, é um pouco estranho, né? O que vocês acham? Eu acho estranho. Aí você, o anjo chegou, cara, citou o nome dele, cara, eu citaria o nome dele nos meus primeiros relatos. Então sim, né, Joseph comentou que o nome era Moroni, em algumas vezes ali em 1835 e 38, mas tá parecendo muito que Joseph resolveu mudar de ideia em relação ao nome. Cara, eu tô pensando assim, por quê? Por que ele ia querer mudar o nome do anjo? Ele achou mais legal? Fico imaginando assim, cara, eu acho Moroni, é um cara bacana, dentro da história do livro de Mormon, cara bacana, né, capitão dos exércitos, cara, muito legal. Mas entre Moroni e Nephi, eu acho Nephi mais bacana. Ou se fosse pra escolher entre, né, tipo, qual dos personagens do livro de Mormon você acha mais legal? Eu acho Nephi. Qual que você acha? Deixa nos comentários pra mim. Tô curioso agora. Dentro de todos os personagens. Tem Alma é legal também, mas, cara, acho que não tem pra bater Nephi, né? Então, talvez, será que Joseph pensou, ia ser mais bacana se eu disser que eu conheci Nephi? Ou também tem aquela, né, tem gente que não vai ler o livro de Mormon inteiro até o fim, então se a pessoa começa a ler, já lê sobre Nephi. Quem chega no final conhece Moroni. Não sei o que se passou pela cabeça de Joseph pra em 1842 ele começar a citar Nephi nas publicações, né, de jornais, Times and Seasons e tudo, ser citado Nephi, não chegar nos ouvidos de Joseph, ou se chegou naturalmente, como se não fosse um erro. E ele também está corrigindo o History of the Church, passar por essa questão do nome ser Nephi e passar batido. Estranho. Depois de 10 anos, a mãe dele chega e fala, meu filho teve uma visão do anjo Nephi no quarto dele. E aí, 10 anos depois, Brigham Young chega e fala, não, recolhe tudo, vamos mudar, vai ser Moroni, a gente tem que mudar isso aqui pra entrar em contexto, não, vamos manter Moroni que fica melhor. Pra mim, então assim, eu estou chegando numa conclusão, agora, no meu estudo, com o contexto que eu já conheço de Joseph, de alterar a história, de mentir umas coisinhas aqui, inventar um anjo com uma espada, como uma ameaça e tal, né? Eu tô considerando que talvez ele tava com a ideia de alterar o nome. E um outro fato que contribui pra essa minha conclusão é que essas alterações só foram feitas depois que ele morreu. Né? De assim, talvez Joseph, eu acho que vai ser melhor se for Nephi. E depois que ele morreu, essa alteração ser feita. Por que será? O pessoal não gostou da ideia dele de alterar o nome? Vamos ler de novo, Times and Seasons, volume 3, página 749 e também página 753, tá contando essa história. Quem quiser dar uma conferida no documento original, tá disponível. Quando eu olhei para ele, estava com medo, mas o medo logo desapareceu. Ele me chamou pelo nome e disse-me que ele era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim, e que seu nome era Nephi, que Deus tem um trabalho para eu fazer. Ele disse que havia um livro escrito em placas de ouro contando sobre os antigos habitantes deste continente e a fonte de onde eles surgiram. Bom, eu acho dificílimo Joseph de próprio punho escrever Nephi por simplesmente estar confuso. Até falar pode ser, sabe? Eu comentei, não sei o que é Nephi, porque eu tô com Nephi na cabeça, mas assim, escrever eu acho mais difícil. Daí esse Times and Seasons foi replicado no History of the Church, então eles copiaram essa publicação lá, também escrevendo Nephi. Aí Joseph Smith viveu mais 2 anos, depois disso tá impresso errado nas 2 publicações, e ele não corrigiu. Lembrando que o próprio Joseph Smith era o editor desse jornal Mormon. Então, nas edições modernas do History of the Church, aí foi alterado de Nephi para Moroni. Agora a questão é que, será que eles colocaram nota de rodapé lá embaixo dizendo, aqui foi escrito no original Nephi, mas a gente corrigiu como Moroni, foi um erro de escrita ali, que a gente corrigiu.
Será? Eu acho que não, acho que eles não comentaram isso. Daí o Millennial Star, que era um impresso, tipo um jornal da igreja, que era impresso na Inglaterra. Daí, em agosto de 1842, publicou essa história de Joseph também, afirmando que o nome do anjo era Nefe. Então, assim, se você quiser dar uma conferida lá, Millennial Star, volume 3, página 53. Tem a imagem digitalizada desse volume ali na internet. Então, o Times and Seasons foi feito em abril de 42, e daí o Millennial Star em agosto de 42, então sim, né, pode parecer que essa publicação, até porque, né, foi na Inglaterra, então sim, eles precisavam de um documento original para republicar. Então, para mim sim, faz sentido que eles só replicaram o erro, se a gente considerar que o nome Nefe estava como erro. Daí, nessa mesma publicação do Millennial Star, um pouquinho mais pra frente, em um comentário editorial, foi citado também, né, fizeram um comentário dizendo, não, porque o anjo Nefe e tal. Então, assim, não foi um erro, passou batido esse erro. Não, sim, os membros da igreja acreditavam que o anjo que apareceu para Joseph era Nefe. Então, né, por isso, então a questão, por que isso passou batido? Por que ninguém avisou Joseph? Porque simplesmente era uma coisa normal, todo mundo acreditava, o anjo que apareceu para Joseph era Nefe. O que tem de estranho nisso? Então aí tá fazendo sentido, por que ninguém avisou Joseph? Aí tá fazendo sentido, por que Joseph não corrigiu? Então, provavelmente, na época, Joseph estava tentando deixar aquelas declarações de 1835 e 38, em que ele falou Moroni, talvez ele estava tentando esconder ou considerando aquilo como um erro. Que estranho, né? Bom, mas vamos ler a publicação aqui do Millennial Star. Então ele falou assim, né, a replicação que eles fizeram em agosto de 1842, daquela pregação lá de abril de 42 no Times and Seasons. Então, Millennial Star falou assim, ele me chamou pelo nome e disse-me que ele era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim e seu nome era Nefe. Então daí mais para frente, nessa publicação, como a gente já falou, teve mais um comentário editorial que falou assim, o glorioso ministério e a mensagem do anjo Nefe que finalmente abriu uma nova dispensação para o homem. Então aí, né, então Nefe, normal. Então tá aparecendo aqui, né, tipo, ele usou o nome Moroni, depois usou Nefe, daí, achou mais interessante, acho que eu gostei mais de Nefe, vou ficar com Nefe. E pra gente entender como isso era uma crença normal na época, então não causava estranheza citar o nome do anjo como Nefe, foi publicado na própria edição de Pérola de Grande Valor de 1851. Então a gente vê, 1851, eles ainda estavam com essa ideia de Nefe, porque a própria mãe de Joseph escreveu no livro dela Nefe em 1853, então, né, uma crença normal na época. O que ele diz ali? Né, Pérola de Grande Valor, 1851, página 41. Ele me chamou pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim e que seu nome era Nefe. Então, publicação oficial da igreja. Não causou estranheza de novo o erro? Essa publicação do Pérola de Grande Valor de 1851, né, por mais que tenha sido, né, anos depois da morte de Joseph, foi baseada nos manuscritos originais ditados por Joseph. Então estava escrito no manuscrito original, Nefe. Esse é o manuscrito que eu comentei ali, que estava escrito Nefe, daí alguém riscou Nefe e escreveu Moroni em cima, e depois foi recopiado e ainda escrito Nefe, né, mostrando que a alteração não foi feita por Joseph, foi feita por uma outra pessoa após a morte dele, e ainda tinha sido mantido Nefe. E quem eles acham que fez essa alteração, riscou o nome e corrigiu para Moroni, foi Orson Pratt. Quem diz isso é um Walter Whipple, né, na tese dele da BYU. Então ele fala que Orson Pratt foi publicar a Pérola de Grande Valor de 1878 também, mais pra frente. Então ele retirou o nome Nefe desse texto original e inserindo o nome Moroni no lugar, ali em cima. Então lembrando que isso daí foi feito quando? 27 anos depois. E o Gerald e Sandra Turner, esse casalzinho é fogo na roupa. Lá em 1976, né, então 100 anos depois dessa alteração ali, eles foram capazes de examinar a cópia do manuscrito. E fazendo análise do documento original, eles perceberam que não foi feito por Joseph, não foi feito na época de Joseph, a alteração. Então, basicamente, a gente fica assim, vamos dizer, teoricamente, assim, num impasse de o que é correção e o que é falsificação. Vamos dizer que o Ozzy, no podcast dele, falou assim, nós vai. E daí depois, na frente, alguém pensou, não, cara, acho que não ficou muito legal, vamos colocar nós vamos. Isso seria uma correção ou uma falsificação? Acho que todo mundo concorda que é uma correção. Agora vamos dizer assim que o Ozzy fala assim, ali no livro de Mormon, Joseph Smith comentou que o anjo que apareceu pra ele era Nefe. Aí alguém lá na frente fala assim, não, cara, não era livro de Mormon, era na Pérola de Grande Valor. Então vamos alterar aqui, vamos falar assim, tipo, na Pérola de Grande Valor, né? Então assim, correção ou falsificação? Então você vai pegar todo o contexto, o Ozzy acabou se empolgando, tava com a palavra livro de Mormon na cabeça e acabou citando, mas é evidente que ele tava querendo dizer que era na Pérola de Grande Valor. Então a gente tá chegando na parte que me interessa aqui. Então a questão que eu posso diferenciar o que é uma correção de uma falsificação é o contexto por trás dessa história. Então se o Ozzy sempre alegou em outras fontes de que Joseph Smith escreveu Nefe no livro de Mormon, e daí a gente vai alterar isso, então eu tô fazendo uma falsificação porque assim, cara, a gente quer fazer com que o pessoal acredite no Ozzy, mas cara, ele tava mentindo aqui, então a gente precisa, ou ele tava entrando em contradição, a gente precisa corrigir isso daqui. Aí é falsificação. Então é o que tá me parecendo agora, com todo esse contexto que eu tô pegando. Vamos dar uma olhadinha então em 1888. John Whitmer, uma das testemunhas do livro de Mormon, ele fez uma declaração, vamos ver o que ele escreveu.
Eu ouvi minha avó, a avó que ele está citando é a Mary Whitmer, ouvi minha avó dizer em várias ocasiões que ela viu as placas do livro de Mórmon mostradas por um santo anjo, a quem ela sempre chamava de irmão Nephi. Essa história eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, de verdade mesmo, membronitas. Então vamos ver. O John Whitmer era irmão do David Whitmer, então era a mesma avó. E vamos lembrar que muito do livro de Mórmon foi traduzido na casa dos Whitmer. Eles estavam usando a casa deles ali para fazer a tradução. Então tá dizendo que a avó deles contou, não só uma vez, várias ocasiões em que ela viu as placas do livro de Mórmon mostradas por um anjo que era o irmão Nephi. É engraçado, né? Da onde que ela tirou essa ideia? Obviamente, sim, eu tô considerando que ela estava mentindo, tá? Eu até acho que a igreja não consideraria o que ela disse. Se a gente for ver as testemunhas do livro de Mórmon debandaram da igreja, saíram, então, né, se ele disse isso em 1888, provavelmente ele não era membro mais. Então, pode ele estar mentindo, ou pode a avó dele estar mentindo, mas o que a gente pode tirar dentro desse contexto? Né? Mesmo às vezes avaliando, uma coisa é mentira, mas o que foi escrito dentro desse contexto? Que ela chamava esse santo anjo de irmão Nephi. O que isso quer dizer? Que o nome Nephi, estava circulando na boca do povo. Eu só acho estranho o nome Nephi talvez estar circulando dentro da casa dos Whitmer enquanto o livro de Mórmon estava sendo traduzido, porque para mim tá parecendo que Joseph mudou de ideia depois, ali nos anos 40, 1840. Antes, talvez, ele estava com a ideia de que, ia ser legal se fosse Moroni. Então, como que ela está citando Nephi, se naquela época era Moroni? Então, assim, tá um pouco confuso, mas tá com muito cheirinho de manipulação. Muito cheirinho de história mal contada. Mas talvez essa questão aí do nome, do anjo, não era assim uma coisa muito divulgada, porque muitas vezes a gente encontra, quando o Joseph está citando essa situação, ele fala o anjo do Senhor, o mensageiro. Então, assim, poucas vezes ele citava o nome. Então, fora a versão oficial atual que a gente tem, que fala, né, que é o anjo Moroni, isso daí é normal pra gente, aonde a gente vê mais Moroni sendo citado, a gente só vê Moroni saindo da boca de Oliver Cowdery e de Joseph Smith uma vez. Então, Moroni foi citado por Oliver Cowdery em 1835, e uma vez só, Joseph Smith citou que o nome do anjo era Moroni numa entrevista para o Elder's Journal de 1838. Fora isso, ou era chamado de anjo mensageiro, ou foi chamado de Nephi. E assim, não foi em qualquer lugar que foi chamado de Nephi. Foi no manuscrito oficial ali do Pérola de Grande Valor, onde Joseph estava criando um documento importante para a igreja e sendo revisado e escrito por ele. Outro documento de época que cita Moroni era Doutrina e Convênios 27.5, que está citando o nome. Mas, assim, não foi a revelação original, tá? Então, assim, em 1830, Joseph escreveu aí no Livro de Mandamentos, falando sobre um anjo, não estava citando nome nenhum. Daí, em 1835, foi acrescentado esse nome, né, de Moroni. Então, pelo jeito, pareceu que foi um limbo aí nesses 3 anos, 35 até 38. 4 anos de ideia do anjo ser Moroni e depois já migrou para Nephi. Então, para ter uma ideia, antes de 1835, não tinha nenhum nome sendo revelado para o anjo. O que aconteceu? Um anjo apareceu no quarto, um anjo, mensageiro. Tem um escritor da igreja, que é o Richard L. Anderson. Ele admite, teve uma mudança aí na Pérola de Grande Valor, né, foi mudado o nome Nephi, mas assim, a gente precisou mudar, porque ele estava se contradizendo, né, com a história dessa visão de Joseph. Mas o que a gente, na verdade, está vendo é que, né, ao contrário do que esse Anderson falou, o nome Nephi estava sendo mais usado e estava mais em acordo com as coisas que os membros acreditavam na época, do que o que estava sendo pregado, do que o nome Moroni. Então era mais fácil ter corrigido e apagado aquelas, né, 2, 3 vezes que foi citado o nome Moroni, do que mudar o nome Nephi para Moroni. Obviamente, pra gente hoje, que já está familiarizado com o nome Moroni, parece muito mais normal. Mas se a gente vivesse um pouquinho mais perto daquela época, a gente ia ver que é muito mais contraditório esse nome utilizado hoje em dia. Então a crença popular, a crença do que o que estava sendo pregado era Nephi. Mas assim, com o tempo, obviamente, né, o nome Moroni começou a se tornar assim, um candidato um pouco mais natural, mais apropriado, um pouco mais lógico para o papel daquele anjo que apareceu para Joseph, porque, né, era ele que tinha enterrado as placas, ia fazer mais sentido ele ser o carinha que ia revelar onde estava escondido. Então ficou bem evidente que aí, depois da morte de Joseph, teve um processo aí de arrumar a casa, né, dar uma limpada na casa. Então pegar algumas coisas aí que não estavam muito coerentes e tentar dar uma arrumada. Então, pelo que a gente está vendo, se Joseph não tivesse morrido ali em 1854, tivesse vivido até quase 1900, provavelmente o nome Nephi ia ter sido mantido, que era o nome que Joseph estava gostando mais. Estava defendendo em vida. Porque tem um ponto da história da igreja em que, assim, a história está meio sendo contada de boca, a história está sendo falada daqui, ali, aqui e tal, e não está sendo muito registrado. Se está sendo registrado, né, em alguns documentos que não são oficiais. Então, quando Joseph ia escrever no documento oficial, então agora vamos escrever essa história direito. Então vai ser assim a história. Daí ia lá e registrava. E parece que era isso que ele fez quando ele escreveu o nome Nephi. Decidi, vai ser Nephi. Então agora vamos pôr no registro oficial que vai ser Nephi. E depois da morte dele, o pessoal pensou, não, cara, vai ficar muito confuso aqui, é melhor voltar pro nome Moroni mesmo.
Isso cheira a evento real ou história mal contada? Lembrando, quando que o anjo visitou? 1823 e depois em 27. Quando que foi o primeiro registro de Joseph sobre esse evento? 1832. Sim, 5 anos depois da visitação. Ozzy estudou a história da igreja em 2018, 2019 e resolveu sair. Então hoje a gente está fazendo aí uns 6 anos já que não é mais membro da igreja. Mas esse evento foi tão marcante na minha vida que, ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu estava tomando notas e eu fiz dessas notas um documento. Compartilhei com alguns amigos, compartilhei com o bispo, ele destaca, porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo ali, mas eu registrei ali naquele mesmo momento. Quanto mais seria registrar a visita de um anjo. Pois é, então hoje nós temos o anjo Moroni, estatuazinha dele em cima dos nossos templos. Então, infelizmente, Neff teve seus 15 minutos de fama ali, mas Moroni é quem vingou. Tem uma outra publicação também interessante ali na Investigações Sud, que fala sobre a própria visita, então, do anjo. Então vamos esquecer essa questão do nome, a gente já discutiu, tirem suas próprias conclusões sobre isso, mas agora vamos falar um pouco sobre essa visita. Então, teve um tal de um anjo que apareceu para Joseph. Quando foi? Lembra da data? Você lembra? Eu não vou falar de novo. Sabe o ano, né? 1823. Depois de me deitar, enquanto estava invocando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, que continuou a aumentar até que o aposento ficasse mais iluminado do que o meio-dia, quando imediatamente um personagem apareceu em minha cama, em pé, no ar, pois os seus pés não tocavam o chão. Toda a sua figura era indescritivelmente gloriosa, e seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. Cachau! O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor da pessoa. Ele me chamou pelo nome e disse-me que ele era um mensageiro enviado a mim, da presença de Deus, e que seu nome era Moroni, que Deus tinha um trabalho para eu fazer. Após a comunicação, vi a luz do quarto começar a diminuir imediatamente ao redor da figura que falava comigo e continuou a fazê-lo até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele, quando imediatamente eu vi, como se fosse um feixe de luz, até o céu. E ele acendeu até desaparecer completamente, e o quarto foi deixado como era antes desta luz celestial aparecer. Bom, quem conhece a história aí do relato de Joseph Smith com essa experiência com a visita do anjo Moroni, a gente sabe que depois, o anjo foi embora, apareceu de novo, falou mais algumas coisas, foi embora, apareceu de novo, falou mais algumas coisas, daí foi embora. Joseph fala assim, o sono fugiu de meus olhos, eu estava muito impressionado. Daí ele fala que depois da terceira vez, assim que pela última vez o anjo apareceu e foi embora, o galo cantou e eu percebi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Bom, se a gente dorme 7, 8 horas por noite, vamos dividir por 3, dá mais um intervalinho aí entre uma e outra, umas 2 horas de discurso ali do anjo. Só que o que é interessante, que o blog está levantando aqui, é que quando a gente estuda as primeiras citações sobre esse evento, tá bem claro que Joseph Smith está citando isso como um sonho, não uma visão. Mas sim, depois de 1830 eles começaram a chamar esse acontecimento de visão. Mas aqui, quando a gente dá uma analisada na história da primeira visão, daí agora na história do nome do anjo, a gente sabe que essas histórias, como é fácil dessas histórias evoluírem. Então elas são contadas de uma forma, depois ela começa a evoluir, de repente toma uma outra forma do que foi contado anteriormente. Até porque se eu falar que eu tive uma visão, eu posso considerar um sonho como uma visão? Tipo, tive uma visão. O sonho de Leí não afirmava que ele teve uma visão, mas era dentro do sonho. Então sim, faz muito sentido a gente acreditar que no começo Joseph só citava isso como se fosse um sonho e dentro do sonho ele teve a visão. Não que realmente um anjo desceu no quarto dele fisicamente. Vamos ver o que Martin Harris falou. Martin Harris era uma das 3 testemunhas ali de Mormon. Vamos ler ali. Em suas excursões nas buscas por tesouros enterrados, que creio que ocorriam geralmente durante a noite, pois assim poderiam esconder dos outros seus conhecimentos, como o local onde encontrar os tesouros, Joseph geralmente era o guia, colocando em seu chapéu uma pedra que tinha forma peculiar e através da qual ele olhava para decidir onde deveriam começar a escavar. Foi depois de um desses passeios noturnos que Joseph, enquanto deitado em sua cama, teve um sonho notável. Repito, teve um sonho notável. Parece que um anjo de Deus aproximou-se dele, cercado de esplendor celestial. Vamos ver uma carta de Parley P. Pratt, testemunho dele, em 26 de novembro de 1830, ano ali que a igreja estava sendo instituída. Parley P. Pratt disse assim: esse novo evangelho foi encontrado em Ontário, Nova York, e foi descoberto por um anjo de luz aparecendo em um sonho, repito, aparecendo em um sonho de um homem com o nome de Smith. Naquela primeira citação, Martin Harris estava só falando alguma coisa sobre a caça ao tesouro e tal, Agora vamos ver aqui um testemunho. Então, o testemunho de Martin Harris, de 5 de setembro de 1829, foi registrado por James Rochester, e ele está citando o que Martin Harris falou. Martin Harris afirma que após a terceira visita do mesmo anjo em um sonho, que Joseph foi ao local. Mais um documento aqui, mostrando que isso aqui era um sonho, o jornal Palmyra Freeman, de agosto de 1829.
O que foi registrado ali naquele jornal? No outono de 1827, uma pessoa com o nome de Joseph Smith, de Manchester, Ontário, em Nova York, relatou que tinha sido visitado em um sonho por um espírito do Todo-Poderoso, e depois de ter sido visitado 3 vezes, como ele afirma, ele foi para o local. Novamente, um sonho sendo citado aqui. Joseph Smith pai foi entrevistado por Fayette Lafan em 1830. Estavam perguntando ali as coisas da igreja, as coisas do filho dele. E nessa entrevista, o Joseph pai se refere à visita de Moroni como um sonho muito singular sobre um valioso tesouro enterrado há muitos anos. Daí tem várias outras fontes, e tem uns primos da Emma, que eu não sei, será que são aqueles primos xarope metodista? Não sei. Que falaram também, que Joseph relatou aqui que num sonho ele foi informado e tal. Teve também o jornal Ohio Star, de dezembro de 1830, também citando que Joseph foi visitado por um sonho por um espírito. Enfim, curioso. Sonho ou visita? A gente tem claramente, né, uma imagem ali da igreja. Talvez seja até, quando fala da visita do anjo Moroni, você vai pensar nessa mesma imagem que eu estou vendo na minha frente. O anjo Moroni ali, bonitão, em pé, né, flutuandinho, Joseph sentado na cama, uma luz ao redor do cara, e golinha V, tal, túnicazinha branca. Então, essa é uma das ilustrações oficiais, a igreja usa em documentos, né, tipo, atrás do livro de Mormon, por exemplo. Então tem um detalhe que eu acho que é interessante talvez abordar, mas assim, né, vamos pensar. A família de Joseph era pobre, né? Ele não vivia numa mansão, vivia numa casinha pequena, humilde. E, inclusive, a gente tem essa casa foi restaurada pela igreja, né? Então, né, até acho que deve ter visitação, será que tem visitação interna? Enfim, a casa tá lá, se você quiser dar uma olhada, né? Pequena, humilde, tranquilo. Mas sim, né, tinha 2 quartinhos no andar superior, 2 quartinhos no andar inferior. Não eram bem 2 pavimentos, era meio apertadinho. O quarto de cima era o quarto de Joseph. Então, assim, ele não era bem reto, ele era curvado, o quarto, por causa do telhado em V, né? Então ele morava meio que ali em cima, no sótão. Bom, pelo que eu vejo da história de Joseph, um desses quartos, quem dormia era Joseph e 5 irmãos dele. Aí eles tinham 2 camas nesse quarto e esses 5 irmãos, mais Joseph, então eram 6. Eles compartilhavam dessa cama. Como é que era? Era uma camona grande. Meio cama de casal. Joseph já tinha, 17, será, na época? Bom, mas o fato é que, então, né, Joseph, ele compartilhava o quarto com os irmãos, e foi ali nesse quarto que ele teve a visita do anjo. O cômodo de trás, né, o outro quarto, era para as 2 irmãs de Joseph. Era um terreninho meio inclinado, então tinha tipo um puxadinho, e nesse puxadinho dormiam os pais dele e uma irmã mais nova, numa parte separada. Beleza, estamos tentando visualizar aqui a casa dele. Por quê? Porque a questão é como é que esse anjo apareceu 3 vezes durante a noite inteira para Joseph e não acordou os outros irmãos que dormiam no mesmo quarto dele. Essa informação não é levantada quando a gente pensa. A gente não pensa, na verdade, né? A gente não pensa. Joseph dormia sozinho, quartão bonitão pra ele lá, com isolamento acústico nas paredes. Mas Joseph dormia nesse quarto com um monte de irmão. Como é que esses irmãos não acordaram com a voz do anjo ou com a luz, né? Que foi uma luz enorme dentro do quarto. Então, se estava distribuído bem direitinho, pelo menos era 3 em cada cama. Os outros 2 irmãos que estavam na mesma cama que ele também não acordaram. Vamos dizer, vamos fazer uma força, membronitas, faça uma força. Para conseguir imaginar que Deus tem um poder assim, né, muito forte, em que ele pode trazer um anjo, só Joseph visualizar. Pode, né? Talvez tenha essa opção. A gente tem que se esforçar um pouco mais, né? Talvez tenha essa opção. Então, só Joseph podia ver e podia ouvir. Era uma visão real, mas o Senhor fechou os olhos e os ouvidos dos irmãos dele. Pode. Mas tá vendo como a gente tem que fazer uma força muito grande? Os irmãos não acordaram nem com Joseph, tipo, sentando, levantando na cama. Joseph ficou quietão, ou ele interagiu com o anjo? Agora, outra coisa que a gente tem que levantar em consideração aqui. O anjo, ele estava flutuando, ele não estava encostando no chão. Joseph dormia no sótão. A gente sabe como era a casa dele. A casa dele tá disponível. Quem quiser vai lá ver. Mal você pode ficar em pé na parte do meinho, que é a parte mais alta. Depois você vai indo pros lados e vai ficando inclinado. Então vamos dizer que o anjo estava flutuando ali no meio do quarto. Cara, o anjo tinha o quê? 1 metro? 80 centímetros? Como é que o anjo ia fisicamente flutuar ali naquele pedaço? A não ser que, tipo, o teto tivesse sido aberto. O teto tá aberto, né, dentro daquele feixe de luz que o anjo tava, né, dentro. Então ele tava ultrapassando o teto. Tá bom. Então mais uma força que a gente vai ter que fazer aqui para conseguir visualizar essa situação. Tá vendo como faz muito mais sentido a história de isso ser um sonho do que ter sido realmente uma visão física? Eu imagino, assim, Joseph contando a história pra família, falando, pessoal, né, tive uma visão de um anjo, como é que é? Eu não vi, eu tava no quarto com você. Era um sonho. Então sim, faz muito mais sentido que, primeiramente, ele retratou isso como sendo um sonho. Aí depois, pra sensacionalizar um pouco, foi, né, alterando, melhorando a história até parecer muito melhor. Um anjo desceu lá pra ele. É muito mais impressionante, né? Pra gente se convencer a ser membro da igreja, eu vou virar membro dessa igreja desse cara que teve um sonho ou desse cara que viu um anjo? Mas uma coisa é um fato. Aquela imagem difundida pela igreja ali, do, né, moronão bonitão, peitoral ali, golinha de V e tal, não representa nada da realidade.
Agora, pra quê, cara? Pra que fazer um retrato, assumir... Tudo bem, né? Tudo bem, é uma obra de arte, é uma representação, tal, beleza. Assim, qual que é a necessidade que a igreja teria pra representar um evento de uma maneira alterada? Sensacionalizada? Será que não é pra potencializar a mensagem que quer transmitir? Ou o sentimento que quer ocasionar? Será que agir dessa forma não causa nenhuma alienação no espectador? Os irmãos de Joseph dormindo ali junto com ele no quarto apertadinho não foi representado na imagem. Eu acho que a igreja está bem ciente de que essa era a realidade de Joseph na época. Bom, eu aprendi sobre honestidade nesses 30 anos de membro da igreja e não parece a honestidade que eu aprendi lá. Então não é só uma representação, essa imagem. Ela foi autorizada, foi aprovada pela igreja, porque ela ia ser usada, né, nas impressões, né, da Tríplice, por exemplo. Né? Vamos dizer que eu, Ozzy, sou um artista, eu vou representar o Moroni ali com uma túnica vermelha, chapéu de cowboy. Vou representar o Joseph meio tortinho, meio corcundinho, que ele tinha problema na perna. Será que a igreja vai aprovar? Não vai, porque acho que não vai ficar muito legal. Não vamos querer representar dessa forma. Tudo bem, não vamos ser injustos também, né? Na Ensign de 2009, talvez esteja na Liahona também, né, na página 54, tá mostrando uma imagem intitulada Ele Me Chamou Pelo Nome, e tá ali, sim, uma representação, então, de, né, um pedacinho do anjo no canto, a cama, Joseph, acordadinho, e uns 3 pirralhinhos de irmãozinho dele ali nos cantos. Não é uma imagem, assim, amplamente difundida, mas é uma representação, assim, bem mais fiel de uma possível realidade da situação. A Fair Mormon, né, levanta uma questão aqui que fala que só Joseph foi abençoado para perceber a visita do anjo. Mas daí levanta um outro questionamento também. Então Deus, ele manipula a consciência das outras pessoas? Vamos dizer assim, o quão importante era que os irmãos dele não fossem testemunhas desse evento? Não era muito melhor que tivesse testemunhas desse evento? Outra coisa que o Fair Mormon também levanta é que a visita de Moroni teria sido, de fato, apenas uma visão de Joseph. Ah, então, não foi uma visita mesmo, fisicamente? Porque eu acho que não é isso que os membros da igreja acreditam. Ou são ensinados. Ah, então se foi só uma visão de Joseph, se não foi realmente uma visita mesmo, aí se torna um pouco mais plausível de entender. Tem um outro caso semelhante a essa história da visita de Moroni a Joseph, que aconteceu uma visão a Joseph e Sidney Rigdon, mas tinha um outro cara que estava junto, que era o Philo Dibley, e ele estava presente, mas ele não viu nada. Não teve aquela história também do Martin Harris, estava junto com eles, não estava conseguindo ver, todo mundo estava vendo, Martin Harris, aliás, não ia nem ter a visão se Martin Harris não saísse dali, porque ele era inico. São histórias, né, um pouco conectadas. Se a gente entra dentro de todos esses contextos, a gente vai ver que tem alguma coisa estranha nessas situações. E, aliás, tem uma situação interessante também. Essa visão que eu citei de Joseph Smith e Sidney Rigdon, não tinha outras pessoas com eles, só Joseph e Sidney estavam vendo, as outras pessoas não. Mas eles mencionaram que eles estavam vendo ali Joseph e Sidney meio que se mexendo ou falando como se eles estivessem falando com alguém. Aquilo era simulação ou realmente eles estavam tendo uma visão e os outros não? Então, nesse caso, as pessoas viram que Joseph estava se mexendo e falando como se estivesse falando com alguém. Isso não aconteceu no quarto com os irmãos de Joseph? Tipo, dos irmãos acordarem tipo, em algum período da noite, foi a noite inteira, e ver assim, cara, olha ali, ô fulaninho, acorda aqui, olha ali, ó Joseph, se mexendo, falando ali, tá todo bobo. Mas é isso, pessoal, acho que a gente já abordou esse assunto, já levantou alguns questionamentos, alguns pontos interessantes dessa história. O que vocês acham sobre essa questão do nome do anjo? Será que foi só um errinho? Ou foi uma tentativa de manipular, alterar a história? Será que a história realmente aconteceu? E a visita do anjo? Ninguém mais viu? Será que estavam, né, cegados pelo espírito? Ou será que a visita foi um sonho, como foi alegado em algum momento da história? Não acho que é isso que os membros são ensinados atualmente na escola dominical. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!